Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bernardo. Faz um tempo que eu não faço nada pro canal, mas eu acabei lendo algumas coisas a mais, tendo um processo um pouco mais de aprendizado, tô lendo coisas diferentes, dando um pouco mais de atenção para livros um pouco maiores, e eu acho um pouco difícil de sintetizar o que eu vou dizer sobre um livro dentro de vídeos assim. Não sei que análise eu poderia fazer, acho que de falar coisas que eu achei interessante, mas eu não sei o que para mim seria interessante, o que eu faria de interessante com essas coisas que eu acho interessante para um vídeo, né? As pessoas olharem para isso e acharem legal e assistirem e se divertirem com minha análise ou ponderarem com algo assim. Eu acho que sempre tem espaço para o diálogo, mas em linhas gerais eu não pensei em nada. Então, eu até pensei em fazer alguma coisa, mas se eu não pensei em nada, então não tenho o que fazer. Mas eu li um poema agora do Carlos Drummond de Andrade, poema de purificação. Um poema simples, ele é bem fácil de entender, mas eu vim aqui fazer alguns pensamentos, compartilhar alguns pensamentos meus, porque eu achei muito interessante, que eu acho que se eu não tivesse feito uma leitura prévia antes sobre alguns textos que eu achava interessante, eu acho que eu não ia chegar na conclusão que eu tenho agora. Que, se eu não, tipo, por exemplo, esses dias eu estava lendo um pouco do diálogo de Fédon, que é aquele livro do Platão que ele coloca os diálogos entre Sócrates e a galera que foi ver ele morrer, né? No julgamento dele. E assim, tem boas reflexões lá dentro, né? E é muito interessante porque você consegue destrinchar opiniões radicalmente diferentes da sua, ou se você concorda com ele também. Eu acho que você tem esse direito de concordar com ele. Eu, pessoalmente, não concordo com as bases onde Sócrates fundamenta a sua opinião, porque são coisas que a gente discorda. São sociedades diferentes, são pessoas diferentes. Ele acaba levando muito em conta, né, a questão da sua pertença, do seu corpo, da sua alma. Você pertence a Deus, né? Você pertence a alguém. E ele parte desse pressuposto para poder partir de algumas ideias filosóficas dele, que é interessante ver a distinção dele. E é por isso mesmo que foi a partir dessas ideias que eu acabei tendo algumas sinapses que eu achei interessante. Primeiro, dentro desse poema, acredito que vale a pena você ler primeiro. Acabei que eu não vou ler ele aqui, eu estou sem as ferramentas necessárias para fazer isso. Recomendo que vocês leiam ele antes, então, o poema do Carlos Drummond de Andrade. É muito fácil de achar, eu posso deixar na descrição também do vídeo, acho que não dá problema nenhum. Coloco aí, conseguem fazer uma leitura, é simples, né? Nada difícil, bem curtinho. Mas fala sobre, figurativamente, anjos que batalharam, dois anjos que lutaram, principalmente sobre um, né? Ele fala sobre, depois de muitas batalhas, o anjo bom vence o anjo mau. E a partir do momento que vence o anjo bom, que o bom vence o mal, ele joga o corpo do mal no rio, e o rio, por mais que seja de eterna passagem, não descora. Ele não deixa de ter as cores vermelhas daquele sangue. Aquele sangue continua correndo ali e não se perde as cores vermelhas e mata todos os peixes ali dentro. Eu acho que eu queria muito me focar nesse ponto específico, porque o rio, né, eu identifiquei que o rio seria a alma, né, como é a essência de tudo. O seu corpo você pode levar o corpo como um rio também, mas acho que é principalmente sobre a alma. A alma é aquele ponto onde a consciência e o corpo se tocam para trazer à luz o que a gente entende hoje como ser humano, né? Formar tudo. Aquela ali é a alma. Bem, acho que vale a pena estudar mais a alma, é algo que eu poderia fazer, mas acho que você vai de cada um, você vai se colocar os seus próprios preceitos, né? Eu estou colocando a alma dessa forma, não como algo religioso em si, por crenças próprias, né? E eu vou analisar o poema de acordo com o que eu acredito, fazer a minha própria leitura. E qual que é o ponto? A partir do momento que
que o rio, ele não pinta, né? Ele não deixa de ter a cor do sangue, na verdade, é aquilo onde a culpa permanece ali. A culpa, ela continua ali naquele rio. Quando as águas não se descoram, as águas não se purificam nunca e matam aqueles peixes, a gente pode entender da seguinte forma, que o rio é a alma do sujeito e que os peixes são que povoam essa alma. A gente pode pensar em outra analogia para isso, que seria uma casa, por exemplo. Uma casa sem móveis, uma casa sem quadros, cama, seus objetos pessoais, principalmente os objetos pessoais, coisas que você gosta, não é uma casa, né? É um conjunto de paredes ali que não tem qualquer correlação com você. E o poema ele diz muito sobre isso, quando você não consegue lidar com a culpa, onde o anjo bom mata o anjo mau, onde o anjo talvez termina um processo, onde você termina um processo e aquela culpa é carregada na alma. E é carregada na alma exatamente porque o rio ele carrega as coisas. O rio carrega pedras, o rio ele carrega corpos, o rio carrega peixes para um lugar onde não se sabe até então, né? Você só conseguiria ver isso no final do rio. Só que você não sabe onde é o final do rio. Você talvez não tenha chegado no final do rio. Talvez nunca se chegue no final do rio. Talvez você tenha uma parada brusca no meio do caminho, que seja a morte, antes de você realmente terminar a passagem inteira do rio ali. E quando você mata os peixes ali, você quer aquele sentimento de culpa, de vazio, na verdade, não de culpa não. A culpa mata os peixes, mata o que povoa a sua alma, e a culpa, ela traz o vazio. Então você faz o que você tinha que fazer, mas a culpa ainda está ali. E até o surgimento de um anjo bom, de um outro anjo que purifica a sua alma, que pensa as suas feridas. Ele utiliza esse verbo, pensar suas feridas. E pensar você poderia colocar entre duas formas. Pensar tanto em criticar, avaliar, diagnosticar, talvez. Mas ele utilizou esse pensar, talvez, muito como tratar as feridas. Só que essa dualidade é interessante porque você consegue imaginar da seguinte forma, que você está pensando, você está ponderando, você está se tratando os seus problemas. É como se você fosse o psicólogo e lá você despejasse tudo que você tem que despejar. E esse pensar é o tratar, entendeu? E é muito interessante, o poema ele acaba dessa forma, ele é meio curtinho, mas eu queria compartilhar um pouco disso. Como eu falei, já falei algumas vezes aqui, talvez não nesses 2 últimos vídeos que eu fiz, mas eu principalmente estou com esse canal aqui por um hobby, por algo que eu gosto de fazer. Eu gostaria de compartilhar essas ideias minhas aqui. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Quem assistiu até aqui, é isso. Valeu. Abraços.